Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do projeto Tecnologia Chega na Prática. Hoje, na aula 67, nós vamos aprender a como fazer a configuração do computador para que a gente possa utilizar a webcam como um recurso de mouse para pessoas com mobilidade reduzida. Nós vamos utilizar um simples movimento de cabeça e algumas configurações extras adicionais que vão fazer com que pessoas com mobilidade reduzida possam utilizar a webcam como uma forma alternativa de acesso ao computador. Este software é um software voltado para dispositivos notebooks Windows, mas muito fácil de configurar, e com essa aula você vai fazer a configuração ainda de forma mais precisa e completa para as pessoas, para os usuários que você atende. Vamos entender do que eu estou falando e como se dará aqui a nossa configuração na aula de hoje. E eu estou falando do Camera Mouse. O Camera Mouse que foi criado pelo Boston College. Existem algumas outras versões de outros desenvolvedores, mas eu estou falando dessa versão do site cameramouse.org, porque é a que eu venho utilizando, é a que eu venho testando e conseguindo aí alguns bons resultados em relação a essa utilização. Ele é livre de propagandas ou cadastros, ele utiliza o movimento de cabeça, então aqui é muito importante essa ressalva, né, que nós precisamos desse controle do tronco, de movimento de cabeça aqui para que você faça essa utilização. Então, eu sempre peço que você busque uma terapeuta ocupacional ou o pessoal da fisioterapia para te ajudar aí nessa avaliação em relação a essa boa indicação do uso do câmera mouse para o paciente que você atende, para o seu familiar, a pessoa que você está pensando em implementar esse recurso. Eu vou te ensinar hoje uma configuração para que você faça o clique automático, mas você também pode fazer aí uma adaptação. Por isso, é tão importante você buscar o apoio da equipe multidisciplinar, porque nós podemos utilizar também acionadores. Eu já falei aqui no canal, tem aula sobre acionadores, para que isso se torne um sucesso na sua implementação. Vamos direto já para fazer uma aula muito objetiva e rápida aqui em relação a essa configuração. Vamos abrir o site aqui do Camera Mouse. O link do Camera Mouse está aqui na descrição da nossa aula. Primeira coisa que você vai fazer é clicar em Downloads e baixar a última versão. A versão atual é a versão de 2018. Tá? Então, eu tenho que te dizer também que esse software não foi atualizado nos últimos anos. Mas eu não venho tendo nenhum problema em relação a bugs e travamentos constantes. Ok? Então, vai depender muito aí da necessidade que você tem para que você faça uma boa indicação e implementação desse recurso. Sabendo que esse software não foi atualizado, então pode ser que uma função ou outra aí gera alguma incompatibilidade em algo que você está planejando. Mas eu acho que esse não é um motivo para você deixar de estudar e testar um recurso como esse, que pode ajudar também a muitas pessoas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui nesta versão e vou iniciar o download do Camera Mouse. Você está vendo aqui que ele está fazendo o download da versão atual e eu vou fazer agora a instalação no meu computador. A instalação é muito simples, né? Não requer nenhum conhecimento muito específico de informática para que você consiga fazer isso. Depois do download, você clica em abrir arquivo. Eu vou minimizar aqui o nosso navegador. Cliquei ali em abrir arquivo, estou esperando que processe a instalação. Ele vai perguntar para você se você quer autorizar a instalação de fato, se você autoriza os procedimentos de segurança. Você diz que sim, clique em sim. Eu vou trocar aqui a nossa tela, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha outra tela, que é a tela em que eu vou utilizar o Camera Mouse, porque a partir deste momento eu aceito o contrato de licença, clique em avançar e clico agora em instalar. Esses são os dois passos únicos que você vai ter que fazer aí para que isso aconteça. Você vai executar o arquivo, né? Vai clicar em sim ali durante o processo de segurança do Windows e aí ele já começa a processar aqui a instalação. Logo de cara, eu vou pedir para ele iniciar o Camera Mouse e vou te mostrar aqui uma configuração muito importante. Neste primeiro momento, né? Neste primeiro momento, ele está te dizendo que, por recomendação, não é indicado que você utilize o câmera mouse em lugares em que ele não, em que o computador não fica bem posicionado. Então, usar o câmera mouse com o computador no colo, na cama, né? E em dispositivos que você em dispositivos não, em lugares, né, em que esse computador não fique com uma posição da forma correta. Precisa estar muito bem centralizado, tudo alinhado, para que funcione da melhor forma para a pessoa que você atende, né? Para quem já usa mouse ocular sabe que eu falo muito sobre isso. O posicionamento
do dispositivo, do computador, faz toda a diferença em recursos de tecnologia assistiva, em métodos de acesso que as pessoas utilizam ou com movimentos dos olhos ou com movimento de cabeça. Legal? Então, essa é a recomendação aqui que ele traz em relação ao posicionamento. Eu clico em OK. E nesse momento inicial da sua configuração, ele pergunta qual é a webcam que você vai utilizar para fazer essa configuração. Como eu estou utilizando no Zoom, a minha webcam de maior qualidade, e para que você veja também que mesmo em uma câmera não tão boa assim, ele funciona, então eu vou colocar aqui a minha câmera integrada. Ele vai usar a câmera do meu notebook para fazer essa configuração e o acesso vai ser a captação através da webcam do meu computador. Clico agora em OK, selecionei a câmera, clique em OK, e ele vai abrir essa tela mostrando aqui a nossa configuração, tá? Então aqui ele está mostrando a configuração onde você vai posicionar o paciente da forma correta, legal? E o primeiro ponto que você tem que fazer é colocar o quadradinho verde, o quadrante verde posicionado na face do paciente. Simplesmente você vai clicar próximo do nariz, nessa telinha que aparece, você vai clicar próximo do nariz, para que esse quadradinho verde fique posicionado. E esse é o processo de calibração do câmera mouse. Então aqui a gente calibra o câmera mouse dessa forma. Posiciona o usuário, clica no quadradinho verde, que é como se fosse um seletor. Depois que você fez isso, você aperta a tecla Ctrl e a partir desse momento, depois de uns 4 segundos mais ou menos, a configuração está funcionando. Minhas mãos estão aqui em cima e eu estou controlando o câmera mouse, né, a seta do mouse, apenas com o meu movimento de cabeça. Veja que nesse momento não está clicando em nada. Ó, se eu posicionar aqui em cima do ícone, do Notion, ou até mesmo dos outros aplicativos, nada acontece, nada clica. E eu vou te ensinar agora como que você faz o clique automático no câmera mouse a partir de alguns segundos, trabalhando com a fixação, né, do posicionamento da seta. Você posiciona a setinha em cima deste PDF e depois de alguns segundos, com essa configuração que eu vou te ensinar agora, ele vai executar os comandos de clique esquerdo do mouse. Legal? Então vamos lá para a nossa configuração do clique primeiro. Depois eu volto aqui para revisar junto com vocês. Cliquei em configurações, vou habilitar aqui a nossa função de clique, tá? E eu também, além do clique, eu quero que ele emita um feedback auditivo a partir, né, que esse clique foi efetuado. Então, habilitei o clique, habilitei que ele faça esse retorno sonoro, e eu vou dizer o seguinte para ele, que quando eu posicionar a setinha em cima de um ícone, de um botão, pensando até mesmo no sistema de comunicação alternativa que eu vou te mostrar aqui daqui a pouco, e é isso que eu quero testar com você, né? Depois de 2 segundos, efetua o clique. Para não ficar clicando muito rápido, um segundo talvez seja pouco, você vai ver aí qual que é a melhor configuração para o paciente que você atende. Eu vou dizer que nessa configuração eu quero que ele espere 2 segundos. 1, 2, clica. 1, 2, clica. Cliquei em OK. Volto aqui nessa configuração, porque o clique automático eu já deixei ali realizado da forma correta. Posiciono o quadrante verde na face do paciente, para que fique muito bem posicionado. Eu gosto sempre de posicionar na minha boca e não no meu nariz, tá? Porque eu percebo que quando eu posiciono aqui na minha boca, funciona melhor, tá? Você vai testar isso aí com um paciente que você atende. Testa primeiro com você, para você aprender como funciona, e depois você testa com o paciente. Legal? Então, aperto aqui para que o quadradinho verde fique próximo da minha boca. Aperto o Ctrl para ativar e vou abrir agora esse arquivo em PDF. Posicionei, 2 segundos, ele clicou uma vez com o clique esquerdo. Legal? Então, o clique esquerdo está funcionando. Por quê? Eu estou fazendo a configuração para o nosso sistema de comunicação alternativa. Vou abrir aqui agora o Asterix Grid com uma prancha de comunicação só para que a gente veja que tudo está funcionando. Então, deixa eu carregar aqui o nosso Asterix Grid. Vou deixar ele aqui em tela cheia e vou utilizar a mesma configuração com o câmera mouse para acionar uma prancha como essa, onde você vai perguntar para a pessoa se ela está sentindo dor ou se ela quer alguma coisa que está nessa prancha. Aqui a configuração não ficou legal porque eu me movi muito e saí da posição, então eu vou reconfigurar aqui o nosso câmera mouse para que ele fique na configuração correta.
Olha onde o quadrante estava, aqui embaixo, né? Estava próximo do meu queixo. Eu vou posicionar o quadrante na minha boca, vou apertar Ctrl, fiz a calibração para o paciente. Agora eu posso abrir aqui as nossas configurações ou minimizar o câmera mouse. Eu minimizo, nunca fecho. Depois de alguns segundos, tem que esperar esse processamento. Eu tenho um melhor controle porque eu fiz a configuração ali do jeito certo, clicando no quadradinho na posição correta da minha boca. Quando eu tirei a cabeça de frente aqui da minha webcam, ele perdeu o posicionamento. Então eu volto e faço a calibração da forma correta. Então, o que você percebeu aqui agora? O que eu quero te ensinar em relação a isso? Se o paciente sai, né, da frente da webcam, ele perde a referência e você tem que reprocessar essa configuração de novo, fazendo essa calibração. Então, você precisa sempre ensinar para o cuidador, para quem está com essa pessoa, que essa configuração precisa de uma pessoa para fazer esse apoio. Porque a partir do Ctrl aqui que eu apertei, já está funcionando. Depois de alguns segundos, ele processa de novo, né, essas configurações e agora eu tenho um uso bem efetivo. Vou olhar aqui em mão, clique com o botão esquerdo e vou dizer que eu estou com febre. 1, 2, são os 2 segundos. Essa é a configuração básica aqui do nosso câmera mouse. O paciente se posiciona na frente da webcam, você configura esse quadradinho verde próximo da boca do nariz. A partir desse momento, a webcam está configurada para a utilização e ele tem acesso ao computador apenas com clique esquerdo ou clique direito a fazer as configurações naquele botãozinho, neste botãozinho aqui, que nós vimos que é o nosso configurador. Legal? Então aqui você faz todas essas configurações para o clique duplo, ou para o clique direito, você que vai escolher aí, a depender da configuração do software que você está utilizando. Ativou aqui o tempo de acionamento deste clique e nesse momento o paciente consegue fazer essa utilização utilizando apenas o movimento de cabeça. Esse é um software gratuito, né? Ele tem essas limitações em que você precisa fazer a configuração sempre que o paciente sai da frente aí da posição da webcam na tela. Eu tinha 2 câmeras aqui, então toda hora eu me movi para falar com vocês, para que explicasse essas configurações, mas esse é um ponto importante para que você saiba, porque às vezes você acha que não é uma ferramenta útil, ou não é uma ferramenta que você pode às vezes fazer um teste e investir aí num treino, mas é gratuito, tem algumas limitações, né? Mesmo que precise calibrar frequentemente, é uma opção muito boa desde que você treine as pessoas que vão utilizar esse recurso para apoiarem o paciente e de uma forma até bastante democrática, utilizando aplicativos de comunicação alternativa gratuitos, como a ServiceGrid. Nós temos mais uma possibilidade e recurso de comunicação alternativa com acesso ao computador, né, usando o câmera mouse disponível para um grande número de pacientes que você atende. Legal? Eu espero que você agora baixe o câmera mouse, pratique as funcionalidades e recursos que nós temos aí dentro dele. E como você sabe, toda quinta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui no Tecnologia Assistiva na Prática com mais uma aula para ajudar você na sua implementação de recursos de tecnologia assistiva. Um abraço e eu te vejo na nossa próxima aula.